Escrito e dirigido por Giovanni Pastrone, Cabiria narra a história da jovem princesa de Catânia, na Sicília, onde após a erupção do Etna e a destruição do reino, acaba sendo sequestrada e vendida no mercado de Cartago, onde é comprada por um sacerdote que pretende usá-la como oferenda a uma divindade. O épico de Pastrone pode ser argumentado como um meio narrativo onde vertentes distintas se fundem para formar uma unidade de enredo, e isso ocorre devido ao contexto histórico em que a obra transita, onde o tema é retratado mediante a Segunda Guerra Púnica em meados do século III a.C. Aqui Pastrone utiliza o cotidiano hostil entre os romanos e os cartaginenses não apenas como seu pano de fundo, mas como parte integral do conflito. Por este modelo de estruturação, abre-se margem para que o diretor possa inserir na trama uma série de reconstituições épicas de eventos verídicos que marcaram aquele período, como a icônica travessia dos Alpes por Hannibal. A Garra de Arquímedes, responsável pela derrota naval do exército romano, e a própria erupção do Etna, que serve como gatilho inicial da trama, e assim como esse, todos os eventos retratados fazem a história progredir simultaneamente com o conflito pessoal da protagonista. Este recurso foi um dos grandes fatores que tornaram Cabiria um marco de sua época, não apenas por sua inovação artística e escopo, mas por se tornar um parâmetro aos olhos dos estudiosos do período de transição decorrente a uma permeável discussão sobre a distinção documental e ficcional. E Cabiria, com suas reconstituições ficcionais de eventos que por sua vez seriam impossíveis de serem documentados, foi um dos grandes contribuintes da época para a mudança de perspectiva. O destaque da montagem na obra não se dá apenas pelo avanço narrativo. Cabiria foi um dos primeiros épicos a adotar um novo modelo que se tornou cada vez mais frequente no período de transição. Os estilos e técnicas de enquadramentos foram um dos grandes pilares da evolução do cinema de atrações, e Cabiria transitava por diversos deles em sua composição, desde os menos convencionais, como planos alternados que retratavam a simultaneidade de ações, até o uso de analítica nos planos que variavam conforme a exigência. Aqui, Pastrone cria dinamismo entre os planos abertos e médios, incorporando closes e planos detalhes quando necessário. Com o passar do tempo, a cenografia e a interpretação adquiriram ainda mais importância na composição dos planos, pois os filmes europeus passaram a priorizar a quantidade de informações apresentadas em seus planos individualmente, ao invés de expor uma maior quantidade de planos como o cinema norte-americano havia priorizado inicialmente. Com isso, a ambientação deixa de ser um mero artifício e passa a ser um personagem dentro da história. Essa busca pelo interno recaía diretamente nas interpretações, onde as distinções de enquadramentos buscavam-se uma maior profundidade na exibição de emoções. Por se tratar de um melodrama, a intenção era tornar as atuações cada vez mais complexas, sejam as mais sutis até as mais teatrais, com a intenção de enfatizar a camada dos personagens. O uso da encenação em profundidade, assim como sua exótica e avançada cenografia, consolidou Cabiria como referência cenográfica para outros grandes cineastas, como David Griffin, que se inspirou na maneira de utilizar o recurso travelling nas filmagens de seus longas, sendo um dos pioneiros a se adequar ao subgênero épico e até hoje um dos materiais de estudo utilizados por estudiosos da sétima arte e se consolidou como um clássico do cinema italiano. O roteiro de Cabiria foi escrito por Giovanni Pastrone em parceria com Gabriele Giannuzio. O longa é baseado no romance Salammbô de Gustave Flaubert. Produzido pela Itala Film com um investimento de $250 mil, a produção de Cabiria levou cerca de 2 anos para ser concluída. O longa foi filmado em 4 países, sendo eles Itália, Espanha, Suíça e Egito. Teve sua estreia em 18 de abril de 1914 na cidade de Turim.